O que aconteceu com a Bolsa de Valores nessa semana? Por que o mercado está um caos? Será que estamos próximos de uma grande crise econômica? Devo então alocar o meu capital, a minha riqueza, para Bitcoin e fugir das moedas estatais altamente inflacionadas pelos bancos centrais? Essas e outras perguntas eu vou tentar resolver no vídeo de hoje, vou tentar explicar para vocês, mas antes eu preciso te dar um contexto do que está acontecendo na economia global nas últimas semanas e também nos últimos 12 anos, depois da crise de 2008. Vai ser bem difícil, eu vou colocar aqui alguns pontos importantes que eu vou falar, como o coronavírus e o impacto dele, a OPEP, o petróleo e a questão da disputa no preço entre a Arábia Saudita e a Rússia, também o dólar alto aqui no Brasil, por que disso está acontecendo e, por final, algumas estratégias que eu tomei na Bolsa de Valores e se devemos ir para o Bitcoin agora. Enfim, eu vou falar sobre isso no vídeo de hoje. Se você gostou do tema, se você tem noção da importância disso, que não é nada mais, nada menos do que entender o mundo à nossa volta, a economia global, como o mercado está interagindo e o que está acontecendo, se você dá valor para esse tipo de informação, deixa um comentário aqui embaixo e dá um like no vídeo. Enfim, sem mais enrolações, vou contar para vocês toda essa história. Para começar a brincadeira, vale ressaltar que o mercado estava passando por um grande período de altas históricas. Estava uma euforia muito grande nos últimos anos, devido principalmente às injeções de liquidez no mercado feitas pelos bancos centrais, que estavam comprando títulos de dívida em posse dos bancos, descendo suas taxas de juros para níveis nunca antes vistos. No Japão, o Banco Central até mesmo comprou ações e desceu a taxa de juros para nível negativo. Isso acabou deixando o mercado muito eufórico e as pessoas cada vez mais entrando na bolsa. Agora eu vou fazer um paralelo com a BMF-Bovespa, que é a bolsa aqui do Brasil. Estávamos passando por um grande período de alta histórica e tivemos também uma mínima na taxa de juros. O Paulo Guedes colocou a meta para 4,5%. Isso significa que, sabe aquela velha frase que ele falava? O Brasil é o paraíso dos rentistas e o inferno dos empreendedores. Então, ele está utilizando esse argumento para dizer que agora ficará mais fácil, o dinheiro escorrerá mais para o mercado financeiro, para áreas empreendedoras, etc., e sairá dos rentistas, que são as pessoas que deixam grandes quantias de dinheiro não grandes quantias de dinheiro, mas em sua maioria esse argumento se refere a essas pessoas. Grandes quantias de dinheiro em renda fixa, em investimentos conservadores para aí viver dessa renda sem reinvestir em áreas produtivas. Também tem outro argumento que está sendo usado para defender esse pacote de políticas monetárias, incluindo a redução artificial da taxa de juros e a desvalorização do real perante o dólar, a desvalorização cambial, que é vender as reservas internacionais para pagar a dívida. Eu não vou aqui nesse vídeo me engajar em responder por que isso não dá certo e quais os problemas dessa estratégia. Eu vou apenas explicar o que está acontecendo porque essa é a minha intenção, mas pode ficar tranquilo que outro dia aqui no canal eu abordo esse tema. E também já tem diversas pessoas que falaram isso por aí. Enfim, voltando para o vídeo. Áreas fora do Estado, porque quando você está comprando título de dívida, você está emprestando dinheiro para gasto governamental e isso não é muito produtivo. Mas enfim, esquecendo esse paralelo, as pessoas estavam saindo da renda fixa aqui no Brasil e estavam indo para a Bolsa de Valores. Mais de 1 milhão de novos CPFs nos últimos anos entraram na Bolsa de Valores aqui do Brasil, ou seja, muita gente nova na Bolsa. O mercado estava passando por uma euforia muito grande e as pessoas estavam comprando ações mês atrás de mês e altas históricas estavam sendo batidas. A partir disso, vários analistas começaram a reparar que o mercado estava cada vez mais inchado e os fundamentos das empresas não sustentavam essas altas dos preços. E o que aconteceu depois disso? Veio o coronavírus. Ele começou como um vírus que não estava causando um impacto tão grande na produção de determinadas empresas, mas mesmo assim essas empresas estavam caindo. A minha explicação para isso, você pode discordar, é que o mercado precisava de um bode expiatório para então desalavancar, vamos dizer assim, para que os preços que estavam muito altos voltassem para mais perto do que eles deveriam estar por fundamento. Então eles estavam numa bolha muito grande e o coronavírus veio como um impacto, como uma desculpa para esses mercados desalavancarem, porque o impacto real dele estava sendo muito menor do que o impacto que nós estávamos vendo no preço de fato.
Mas o problema que aconteceu é que esse impacto do coronavírus ele começou a realmente crescer e o mercado ele não estava saudável o suficiente para aguentar tanta crise de produtividade no mundo, como por exemplo a China, que é um polo industrial do planeta, tendo que entrar em diversas quarentenas e consumir muito menos produtos vindos dos outros países e também exportar menos produtos. O que aconteceu? Várias empresas começaram a produzir menos, inclusive as petrolíferas. A demanda pelo barril de petróleo estava muito pequena, o que significa que ele não estava sendo tão requisitado, não tinha tanta gente, tanta empresa querendo comprar petróleo. Isso fez com que o preço do barril reduzisse. E aí que entra a OPEP na jogada. A OPEP é a Organização dos Países Produtores de Petróleo aqui desse planeta. É basicamente um cartel que fica criando reuniões para decidir quanto será o preço do barril de petróleo. É isso. Só que a OPEP, para não ter tantos prejuízos, eles tentaram regular a produção de petróleo. Eles fizeram um combinado assim: vamos todos produzir menos petróleo e a gente continua vendendo por um preço alto, então ninguém vai ter perdas. Só que aí entra a Rússia na jogada e quebra o cartel. Inclusive, isso tem um significado muito grande para você ver que mesmo o cartel com poucos produtores há a tendência de ser quebrado. Mas enfim, não, o vídeo não é sobre isso. A Rússia foi lá e começou a treta com a Arábia Saudita, que é a dona simplesmente da maior petrolífera do mundo, a Saudi Aramco. E a Arábia Saudita, para você que não sabe, é uma monarquia absolutista. Então quem controla tudo naquele país é a família real saudita, e nessa área do petróleo, mais especificamente nos últimos anos, quem está mandando em tudo por lá é o príncipe da Arábia Saudita, que eu tenho aqui o nome dele, que eu estava vendo agora há pouco, Mohammed bin Salman Al Saud. E para título de curiosidade, o rei é o Salman bin Abdulaziz Al Saud. Enfim, essa é a família real da Arábia Saudita e eles controlam uma das maiores empresas do mundo, se não a maior, se eu não me engano, que é a Saudi Aramco. Então quando a Rússia falou que não iria diminuir a produção de petróleo, iria manter o preço baixo, os caras da Arábia Saudita, os donos, não os donos, mas os controladores da estatal, a Saudi Aramco, são basicamente os donos, falaram exatamente o seguinte: a Rússia falou truco, eles falaram 6, nós vamos aumentar a produção e baixar ainda mais o preço, você não quis entrar no nosso cartel, então agora aguenta. E o que aconteceu? A Rússia, ela tem uma economia que não é tão focada no petróleo, ela tem diversas outras áreas que mantêm a Rússia produtiva e gerando dinheiro. Ela não é tão dependente do petróleo como a Arábia Saudita. Então guarda essa informação. E daí o que aconteceu? A bolsa de valores ela começou a entrar num grande colapso. As pessoas estavam desesperadas, vendendo muito, vendendo todas as suas ações e vendo elas caírem depois de diversos meses de alta histórica. E lembra que eu falei lá no começo do vídeo que diversos novos CPFs estavam entrando na bolsa? Essas pessoas não estavam acostumadas com o bear market. O bear market é um período ruim no mercado. Enfim, e essas pessoas se assustaram com isso, porque são novos investidores altamente especulativos e com medo do mercado. Então a força vendedora começou a entrar pesado depois dessa discussão entre a Arábia Saudita e a Rússia. E por que as ações estavam caindo? Por que essas pessoas se desesperaram? Porque existem outras petrolíferas no mundo e essas petrolíferas geralmente são as empresas mais valiosas das bolsas de seus respectivos países. Aqui no Brasil, a Petrobras lidera disparado como a empresa mais valiosa da bolsa brasileira. A última vez que eu chequei, fazia mais ou menos um mês, eu acho, ela valia 377 bilhões. Então o barril de petróleo dela e também de diversas outras petrolíferas do mundo, eles não têm esse poder de baixar o preço do barril e apostar com esses caras. A reserva da Arábia Saudita é a segunda maior do mundo e é basicamente uma empresa controlando tudo isso. Então não tem como competir com esses caras. Eles têm, muito mais petróleo. Então todas as petrolíferas do mundo começaram a ter uma queda absurda de ações, e esses diversos novos investidores ficaram desesperados e começaram a vender. O mercado inteiro entrou em queda total e a euforia jogou as ações lá para baixo. Isso foi o que aconteceu naquele dia que as ações caíram. A minha estratégia nesse dia, ao ver a Petrobras caindo 30%, foi simplesmente comprar as ações dela. Eu encarei diversas ações que estavam na bolsa como em promoção, porque os fundamentos dessas ações não haviam mudado. O que aconteceu foi simplesmente uma desavença entre a família real da Arábia Saudita e entre a Rússia, mas é uma desavença que não vai durar tanto tempo. E daí, voltando para o que eu falei da Rússia não ser tão dependente do petróleo quanto a Arábia Saudita.
A Arábia Saudita, eles basicamente têm o petróleo como a principal atividade econômica do país. Eles são altamente dependentes disso, então eles não iriam aguentar deixar o preço do barril de petróleo por tanto tempo, independente do tamanho da Saudi Aramco. Eles dependem da lucratividade alta dessa empresa para se manter ricos, para manter aquele país funcionando. E ó que eles já estão deficitários, mas isso é outra conversa. Enfim, tem o Bitcoin, já chegamos nisso. Eu tô fazendo vídeo sem roteiro, tá? Tem tipo 4 tópicos que eu tô lendo aqui e eu tô tentando discorrer sobre eles o mais rápido possível. Aí passamos para o outro dia da Bolsa de Valores aqui do Brasil. Ela já abriu em alta, todas as empresas começaram a estabilizar porque a Saudi Aramco e a Rússia já não estavam mais em um clima de tensão tão grande e o preço do barril de petróleo havia subido. Foi nesse momento que eu chamo de o pulo do gato morto. Exatamente. Por mais engraçado que pareça, as ações caíram, mas elas voltaram a subir por causa da alta do barril de petróleo. Mas tem outro problema. O coronavírus ainda está causando um grande impacto na economia. A Itália já está com diversas áreas em quarentena. Eu acho que são mais de 16 milhões de pessoas. A China também está pior, então diversos lugares do mundo estão passando por uma crise de produtividade muito grande. Então no pulo do gato morto que o petróleo voltou a subir, o que aconteceu com a bolsa? Ela voltou a cair de novo por causa do vírus. Então estamos num clima de muita tensão, ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, ninguém sabe o que vai acontecer depois de amanhã, e será que estamos próximos de uma grande crise? Aí que os bancos centrais entram, eles já estão desde 2008 injetando muita liquidez no mercado, e isso é algo extremamente perigoso que os economistas austríacos sempre avisaram que ia dar ruim. O mercado está realmente muito perigoso. Eu não acho que a crise venha agora caso o corona retraia, mas caso o coronavírus piore, é possível sim que algum banco quebre e nós estejamos realmente entrando na próxima grande crise mundial. Eu não acho que isso vai acontecer, eu acho que vão inventar uma vacina para esse vírus e que o mercado vai se estabilizar por mais algum tempo e que a gente vai continuar vendo essas injeções de bancos centrais na economia satisfazendo o bêbado que é o mercado global, que só pelo simples hipótese do coronavírus ser algo devastador, ele já não aguentou. Então é um mercado muito fragilizado que eu acho que vai continuar vivendo, mas ainda fragilizado nos próximos anos. E aí chegamos à última questão que eu quero tratar nesse vídeo, que é o Bitcoin. Exatamente, essa moeda digital, ela não depende de nenhum governo, de nenhum estado. Ela não tem uma expansão monetária baseada na opinião de burocratas. O mercado de criptomoedas, ele não é viciado em injeções governamentais de liquidez. Então, por isso, talvez ele seja uma boa reserva de valor em tempos de crise. Mas isso depende da opinião das pessoas de entrarem no mercado de criptomoedas. Nada adianta você ter uma tecnologia revolucionária se as pessoas não sabem disso. Nós vivemos em um mundo de seres humanos e eles precisam agir para que algo aconteça. Não adianta você só ter tecnologia, você precisa que a percepção das pessoas de que a tecnologia é boa aumente. Então a tecnologia é boa, ela pode salvar muita gente, ela pode ser uma reserva de valor em um tempo de crise nas moedas estatais fiduciárias. Então sim, o Bitcoin tem fundamento. O que é preciso é que as pessoas percebam esse fundamento. Então agora ele está passando por uma tendência de alta. Eu acho que isso é uma coisa mais gráfica, mais difícil de eu explicar em um vídeo, que eu quero abordar tantos conceitos de uma vez só. Então eu posso fazer mais vídeos específicos sobre isso. Mas o Bitcoin ele está em uma grande tendência de alta. E bom, vamos ver o que vai acontecer. Ele desce sim, mas eu estou falando da tendência de alta desde a criação dele, que cria um suporte que ele nunca bate. Eu vou colocar aqui um gráfico na tela para você entender mais ou menos do que eu estou falando. Então eu quero dizer que sim, eu compreendo que o Bitcoin está passando por uma grande baixa, assim como a maioria das empresas do mundo inteiro. Quase todas as bolsas estão estourando uma crise econômica, um bear market muito forte. Mas eu estou dizendo que no longo prazo o Bitcoin tende a subir, pois ele tem fundamentos econômicos válidos para ser uma boa reserva de valor em um tempo de moedas estatais fiduciárias perdendo valor. Então é isso que eu quero dizer sobre o Bitcoin. Segue o vídeo. E vai lá no canal Criptomaníacos que ele está explicando melhor sobre isso. É isso. Então é isso, esse é tipo um super resumão do que está acontecendo na economia global e eu me senti, sabe, com vontade de fazer esse vídeo porque eu não vejo as pessoas tratando do lado, sabe, humano da coisa, tipo, falando dos príncipes da Arábia Saudita que controlam a empresa, falando, sei lá, tipo, das pessoas precisarem entender tecnologia para entrarem no mercado.
esse lance de mercado financeiro, as pessoas olham muito para números, mas às vezes elas esquecem que existem humanos por trás desses números e que os gráficos são, na verdade, interpretações, representações das ações humanas acontecendo durante o mundo. Então é importante que você entenda como as pessoas agem para você entender como investir no mercado. Eu vou trazer mais vídeos sobre o mercado financeiro, só que essa semana está extremamente corrida para mim. E, bom, mas eu tô completamente ativo nesse canal, eu não vou parar, vou começar a postar cada vez mais vídeos sobre isso e sobre diversos outros temas. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido esse panorama geral que eu dei sobre a economia mundial. Fiquem com Deus, até a próxima, tchau. Se você é agnóstico, fique com o mercado. Que bosta. Tô brincando, galera, respeito todas as crenças que não agridam outros indivíduos pacíficos. Fim do vídeo.